Bom, vamos para o acho que quarto exemplo de modelo linear. Uma variação do problema do fluxo máximo que a gente viu antes, tá? Variação porque ainda é fluxo, mas esse é um fluxo. A função objetivo nesse caso agora é diferente, tá? O que a gente quer agora é um fluxo de custo mínimo. Bom, o que vem a ser isso? Vamos usar de novo a situação que a gente quer transportar água, tá? Dos centros produtores para os centros consumidores, e tem lá os centros de distribuição. A diferença agora é que a gente não quer transportar a maior quantidade possível de água do centro produtor para o centro consumidor, tá? A gente quer a gente tem demandas agora, tá? A gente tem uma demanda positiva no centro de produção, ou seja, cada centro de produtor produz, sei lá, cada centro I produz B de I litros de água a cada unidade de tempo, tá? A versão é estática ainda. E cada centro consumidor absorve BI, uma versão negativa aqui, litros, tá? Por unidade de tempo. E no centro de distribuição a gente não tem nem produção nem consumo de água, tá? E a gente também vai supor que não há perdas, tá? Novamente, os centros podem ou não estar conectados. Para aqueles que estão via uma tubulação, a gente tem uma capacidade superior de litros que pode ser escoado naquela tubulação, e agora tem um custo envolvido, tá? Escoar, e esse custo é linearmente dependente na quantidade de água escoada naquela tubulação, tá? É um valor C de J associado a um arco IJ, tá? Então agora, repetindo, os centros produtores eles produzem água numa certa capacidade, os centros consumidores consomem água numa certa capacidade, a distribuição não consome nem produz, não há perdas de água, não há vazamento no sistema, cada tubulação tem um limite superior, o limite inferior nesse caso é zero, tá? Pode não passar água nenhuma ali. As tubulações também são unidirecionais, e agora cada tubulação tem um custo envolvido. E o que a gente quer é escoar a água dos centros produtores aos centros consumidores, e obviamente a gente quer respeitar a capacidade da tubulação, a gente não quer estourar nenhuma tubulação envolvida, e a gente quer incorrer no menor custo possível, tá? Por quê? Porque agora a gente está pagando para escoar água em cada uma dessas tubulações, tá? Isso é um outro problema de fluxo de grafos, e ele é conhecido como fluxo de custo mínimo, tá? Então, assim como anteriormente, a gente tem um digrafo, e a gente pode supor de novo, sem personalidade, que centro produtor só produz, centro consumidor só consome, e o centro de distribuição pode escoar água, pode ser que a água entre e saia de qualquer jeito dentro dele, mas ele não tem perdas ali. As variáveis de decisão são o vetor x, que é a quantidade de fluxo que vai passar por cada arco. A gente tem um vetor com os limitantes superiores e a gente tem um vetor de custos. E a gente obtém um modelo que é parecido com o anterior, tá? Só que esse é um pouquinho mais geral. Por quê? Bom, porque dá para ver agora o que a gente quer é minimizar a soma dos custos em todos os arcos, tá? E agora a gente quer o quê? A gente quer que o que entra, aqui na verdade que o que sai, o que está saindo de um centro, menos o que está entrando no centro, respeite a demanda daquele centro, tá? Demandas positivas são ofertas, demandas negativas são consumos, demandas iguais a zero são simplesmente que o centro é de distribuição. E a gente também tem uma capacidade superior para cada arco, tá? Então, não é difícil perceber que o problema do fluxo máximo é um caso particular desse problema de fluxo de custo mínimo. Então, o problema do fluxo máximo, o custo é unitário, e as demandas dos centros produtores, a oferta dos centros produtores é mais infinito, e dos centros consumidores é menos infinito, no caso do fluxo máximo, e dos centros de distribuição zero.
Tá? A função objetivo aqui é ligeiramente diferente, né? Porque aqui a gente considera todos os arcos, lá a gente só considerava os arcos que saíam de X. Mas você vê que dá para ver claramente que os problemas são relacionados. Esse é um problema mais geral. Tá? A gente tem mais fatores envolvidos. Novamente, as demandas aqui agora que eu marquei estrela são as demandas de satisfação de fluxo, tá? Satisfação e conservação de demandas, do fluxo das demandas. E o problema agora é mais interessante por quê? Porque não é difícil perceber que se a oferta for diferente do requisito de fluxo, o problema vai ser inviável. Tá? Se eu não tiver água aqui, na verdade eu botei diferente, porque a gente quer satisfazer as demandas com igualdade. Né? Então a gente podia supor que tem mais demanda do que procura nessa rede. Tá? Dá para fazer uma versão ligeiramente diferente usando uma especialização aqui de termos. Mas nessa versão que a gente fez, se a oferta for diferente da procura, o problema vai ser inviável. Não tem como resolver. Tá? Mas isso aqui observa que é extremamente fácil checar. Mais do que isso, talvez a coisa não seja tão explícita assim. Por exemplo, não, você tem lá que tudo que está sendo ofertado na sua rede vai ser consumido, ou seja, tudo que quer ser consumido é ofertado, né? Você tem que ter pelo menos oferta igual a demanda no final, só que talvez você tenha um pedaço da rede lá dentro, tá? Um pedaço dentro da rede, uma seção da rede, eu vou chamar de R aqui, um conjunto de centros, tá? Tal que a hora que você olha para a capacidade superior daqueles arcos, tá, que estão saindo de R, a soma dessas capacidades superiores é inferior à demanda que você tem no resto da rede. Tá? Então você não consegue suprir, mesmo que você tenha oferta suficiente, tá, com relação às demandas, você não consegue suprir tudo que você precisa. E aí o problema também é inviável. Tá? Então isso é mais sutil, né? No caso do problema do fluxo máximo, a gente sempre tinha uma solução viável. Tá? Era uma questão de simplesmente achar a solução que maximizava o escoamento. No problema do fluxo mínimo, a gente quer minimizar o custo, só que, dada as características estruturais do problema, ou seja, a gente tem que suprir a demanda com oferta, nesse caso, talvez, dependendo da estrutura da rede, as capacidades do arco dos arcos induza inviabilidade. Tá? Então isso aqui é um tipo de coisa que a gente gostaria de tratar também quando a gente vai ter que tratar quando estiver resolvendo o problema algoritmicamente. Tá? E eu vou deixar para falar isso um pouco mais, assim, dos detalhes específicos de como resolver esse problema, a gente vai falar mais para frente. Lembre-se, essa é uma aula que a gente está mostrando que modelos de programação linear são úteis para uma coleção de problemas. Tá? A especificidade a gente vai falar depois. Um outro exemplo, também clássico, tá? Que a gente chama de regressão L1 em duas variáveis. Tá? Esse é um problema que acontece bastante em estatística e em aprendizado de máquina. Tá? Eu vou botar ele aqui numa versão bem abstrata. Tá? Que significa o quê? A gente tem uma coleção de pontos no plano, em R2. x1, y1, x2, y2, até xn, yn. Tá? Como essa figura aqui que eu extraí do livro do Matosek-Gardner. Tá? A gente tem essa coleção de pontos aqui no plano e não interessa, aqui eles usaram como exemplo TV Watchers e Lowness Level, para a gente não interessa muito o que isso aqui vai ser. Tá? O que interessa é que a gente tem esses pontos aqui no plano. E o que a gente quer? Bom, a gente quer determinar uma reta, tá? Lembra que uma reta em R2, ela é do tipo y igual a x mais b, que melhor aproxima os pontos dos dados. Tá? Esse é um problema de regressão, no sentido, você tem lá uma coleção de dados que você observou de alguma forma e você quer explicar esses dados através de um modelo linear, ou seja, através de uma reta. A gente quer achar uma reta que melhor aproxima esses pontos. Tá? Essa outra figura aqui, também extraída da mesma fonte, nós temos aqui exemplo de duas retas, né? Uma sólida, uma tracejada.
Tá? Não é difícil a gente imaginar o quê? Que existem várias retas possíveis que passam a respeito desses pontos aqui, né? Aliás, quaisquer dois pontos, geometria básica, dão origem a uma reta. Tá? Então, qual é o nosso critério aqui? O que significa essa melhor aproxime? Bom, a gente quer uma reta que esteja perto dos pontos. Ela passa em alguns, não passa em outros, mas eles estão todos meio perto lá. Por quê? Porque talvez alguns dos pontos que a gente mediu, eles têm alguns erros de medição. Tá? Então, dificilmente vai dar para a gente querer que a reta passe por todos os pontos, porque uma reta é definida por duas variáveis, né? Nesse caso, o A e o B. Tá? O A é o slope, né? A angulação da reta, e o B é a translação dela com relação à origem. Tá? E a gente tem lá uma coleção de N pontos que a gente observou. Então, dificilmente, quando você tem uma amostra de pontos, você vai conseguir uma reta que passe por todos eles. Tá? Por vários motivos e basicamente, para a gente aqui é porque a gente tem erro nas medições. Então, a gente quer aquela reta que mais ou menos aproxime. Então, ela vai ser exata em alguns dos pontos, em alguns outros ela vai produzir alguns pequenos erros. E esses erros é o que a gente quer minimizar. Tá? E bom, tem várias possibilidades de fazer isso. Tá? Uma delas que a gente vai escolher aqui é o que a gente chama de norma L1. Tá? Ou seja, a gente vai querer minimizar o desvio da reta passando pelos pontos em valores absolutos. Tá? Porque essa medida L1 aqui, tá? Ela é bastante robusta com relação aos outliers. Né? O que seria o outlier? Outlier seria aqueles pontos que distam muito da reta. Por exemplo, aqui nós temos um deles. Né? Tá? Observe que esse ponto está bem longe dos demais pontos da reta. Tá? Então a gente gostaria que nesse modelo ele tivesse pouca influência. Tá? Ele é uma informação, ele existe, talvez esse outlier seja um erro grande, talvez não, talvez seja realmente uma situação diferente que a gente precisa prestar atenção depois com um outro modelo, mas no primeiro a gente quer simplesmente aquela reta que não dá muita importância aos outliers, tá? Que seria exatamente essa reta sólida aqui. Tá? A reta sólida dá menos importância ao outlier. É o que seria para essa instância a resposta ao problema na norma L1 que a gente quer. Tá? A reta tracejada que está aqui, ela leva mais o outlier em consideração. Então você pode ver que ela está mais perto dele. Em compensação, ela está mais distante dos demais pontos. Mas tem, estatisticamente, ambas têm significado. Mas o que a gente está procurando aqui é a reta sólida. Tá? Então, basicamente, o que a gente quer é, dado os pontos x, y, i, a gente quer determinar o A e o B. Tá? O A e B aqui agora são as variáveis de decisão, que definem a reta que passa, que melhor aproxima esses pontos. Né? Uma reta que passa por alguns deles, minimiza o erro dos outros, com relação aos outros, e a gente está medindo o erro como se fosse exatamente o que? A distância absoluta entre a reta e os pontos. Tá? Então isso aqui é um problema de otimização. Nosso problema de otimização. Um pequeno problema aqui, né? Qual seria? A função módulo que a gente está usando aqui, ela não é uma função linear, né? Tá? Lembra da função módulo? Ela não é linear. Tá? Mas a gente pode reformular esse problema de uma forma linear. Isso é uma técnica de modelo, tá? Que é extremamente útil conhecer. Tá? O que significa? Como é que a gente faz isso? Bom, a função, como a gente falou, a função objetivo módulo não é linear, mas ela é linear por partes. Tá? Ela tem um pedaço linear para valores negativos e tem um pedaço linear para valores positivos e zero. Tá? Então a gente reformula esse modelo numa versão linear. Como assim? Bom, por definição, o módulo de axi mais b menos yi, que é maior ou igual a zero, implica que ou axi mais b menos yi é maior ou igual a zero, ou a negação disso é maior ou igual a zero. Tá? Então a gente pode introduzir uma variável auxiliar, EI, que a gente vai chamar do erro no ponto I, tal que axi mais bi menos yi é maior ou igual a zero se ambas os valores, quando ela é o argumento positivo ou negativo, eles são maiores ou iguais a I. Tá? Por quê? Porque dessa forma a gente obtém, óbvio, que o EI é sempre maior ou igual ao máximo
dessas duas grandezas, que é exatamente por definição igual ao módulo da grandeza. Tá? Então, nesse caso, a gente tem, além das variáveis do problema, o A e o B, que determinam a reta, a gente tem uma variável auxiliar e para cada ponto I que a gente tem na instância. E com isso, a gente consegue reescrever uma formulação linear para o problema. Tá? Agora, a gente quer minimizar os erros, tá? De forma que o erro seja dado pelo máximo dos erros possíveis. Ops. Tá? Oh, porcaria. E sorry about that. O Java decidiu se atualizar nesse momento. Porcaria. Mas voltando, então aqui a gente tem uma reformulação linear. Tá? Isso agora é um modelo de programação linear, tá? De otimização linear. E esse a gente pode resolver com qualquer algoritmo para programação linear. Tá? E uma pequena nota, a regressão L2, tá, da norma euclidiana, a distância de pontos, tá, né, no plano, ela é conhecida como mínimos quadrados. E a diferença é que em vez de a gente minimizar o módulo, aqui a gente está minimizando o valor quadrado. Tá? Então dá para ver aqui que o quadrado, quanto maior for o erro, mais ele vai impactar na solução. Certo? E a gente pode usar até outras potências aqui, se for o caso. Quanto maior a potência aqui, mais peso a gente está dando para os outliers. Tá? Nesse caso específico da norma L2, isso aqui é um problema de otimização quadrática e a gente precisa usar umas técnicas diferentes para resolução. Tá? A gente não precisa resolver desse jeito, a gente usa técnicas diferentes. O caso, ele é até ligeiramente mais fácil de resolver do que a versão da norma L1. Mas o nosso exemplo aqui, a norma L1, ela é bastante usada também, ambas são, mas a norma L1 também é bastante usada em problemas de aprendizado de máquina, tá? Que você quer exatamente achar um preditor. Tá? Você tem uma coleção de pontos lá no plano, x1, y1, e você quer achar uma reta que aproxima os pontos, significa que ela é uma reta preditora, né? Você está minimizando o erro. Significa que você está predizendo valores além das observações que você teve. Tá? Então esse é um problema clássico, regressão, está bem estudado e a gente vai voltar a falar nele no futuro. Um outro exemplo que também é clássico, né? Tá? Mas é também de sabor geométrico, mas ligeiramente diferente, é um problema da separação em R2. Tá? Então agora a gente tem duas coleções de pontos. Porque a gente tem lá uma coleção de pontos R1, RI, SI e uma coleção de pontos WJ, ZJ. Tá? Com a seguinte característica, são pontos de natureza diferente. Tá? Eles estão representando os objetos diferentes. Então a gente tem lá aqui os pontos que são ocos e os pontos que são sólidos, vou chamar de pontos brancos e pontos pretos, tá? E eles representam objetos diferentes. Isso aqui foram medições que a gente fez através de um experimento. Tá? E aí plotou esse gráfico no plano. Tá? O que a gente quer obter? A gente quer obter uma separação desses pontos. Tá? O nosso modelo, a gente quer um modelo linear, ou seja, a gente quer tentar determinar uma reta que sirva como separação, uma versão simples de clusterização. Né? A gente quer separar esses pontos em categorias, de forma que a gente possa usar essa reta como preditor depois para futuras observações. Tá? Esse é o ponto. Então, de novo, a gente quer determinar uma reta agora, y igual a x mais b, que está no plano, que ela separa os pontos, ou seja, que a gente pode usar para futuras predições. No seguinte sentido, se um ponto que não faz parte da minha amostra que cair acima da reta, eu vou com grande chance de caracterizar, vou dizer que ele é branco. Se o ponto cair abaixo da reta, eu vou dizer que ele é preto, ou seja, pertence à categoria A ou à categoria B. Tá? Problemas de classificação também clássicos, extremamente úteis em estatística e aprendizado de máquina. Tá? Nessa questão aqui, a gente quer de preferência deixar uma margem de segurança. Tá? O que vem a ser isso? Olha, a gente quer uma reta que separe os pontos, mas que ela não fique muito colada, assim, muito justa nos pontos de um lado nem no outro. Por quê? Porque se a gente tiver observações futuras que caiam, por exemplo, próximos a essa reta sólida que a gente tem aqui, haveria grande chance do preditor incorrer em erros.
Tá? Então a gente quer achar uma reta que, olha, que ela separa os pontos e ela ainda deixa uma certa margem aqui para erros porventura em futuras observações. Tá? Erros, a gente quer que ela seja resiliente a erro no classificador e resiliente a erros de observação. Tá? Então a gente quer achar um delta aqui que sirva como uma espécie de margem. Tá? O que é muito fortuito. Por quê? Porque esse delta é um fator importante no nosso modelo. Tá? É como a gente controla o erro do modelo também. E nesse caso, o erro do modelo serve como separação. Tá? Então as coisas se encaixam de uma forma bem feliz, para falar a verdade. Tá? Uma coisa importante falar que, nesse caso, é relativamente óbvia, é o que? É que, bom, nem todas as coleções de pontos brancos e pretos no plano vão ser separáveis por um modelo linear, né? Ou seja, por uma reta. Tá? Talvez a gente precise de objetos de alto grau, ou seja, parábolas, funções de polinomiais de mais alto grau ou funções de outra natureza, como oscilatórias e coisas do gênero. Tá? Bom, isso é tratado dentro de Machine Learning por técnicas como alguns de vocês já devem ter ouvido falar, tá? Que são os Support Vector Machines, né? As máquinas de suporte vetorial, tá? Que simplesmente elas pegam e resolvem esse problema de uma forma bem interessante. Elas fazem um lifting do espaço de forma que elas consigam achar uma generalização de reta, tá? Que é um hiperplano, num espaço de dimensão maior. Tá? Então, no fundo, essa solução simplória que a gente está falando aqui, ela existe dentro de um Support Vector Machine, com algum ferramental a mais. Tá? E é uma das técnicas que é bem efetiva para resolver esse problema. Tá? Talvez o problema ainda não tenha solução mesmo assim, mas é uma forma efetiva. Tá? Do ponto de vista de como a gente resolve isso, tá? E como o que está no core, assim, o que está no centro de um Support Vector Machine, é exatamente um problema de otimização, tá? Que é uma versão um pouco mais forte, estendida para modelos multidimensionais do que esse que a gente vai fazer aqui. Tá? Bom, como é que a gente resolve essa versão linear? Não é difícil perceber que um ponto PI e QI ele está de um lado da reta se o valor QI for maior ou igual a PI mais B. E ele está do outro se a relação se inverter, ou seja, se ele for menor. Tá? A reta serve como um separador. Ops! Temos aqui duas restrições de desigualdade estrita, né? E a gente está lidando com restrições de desigualdades que possibilitam igualdade aqui. Por quê? Porque a gente pode, nesse caso, substituir ínfimos e supremos por máximos e mínimos quando a gente tem as igualdades. Tá? E a variável auxiliar delta, que representa a margem, como eu falei, ela cai como uma luva nesse caso. Por quê? Porque ela fecha o espaço entre as desigualdades, tá? Que são estritas. Então, no fundo, o que a gente quer é o quê? Achar a margem delta maior possível. As variáveis de decisão são A, a inclinação da reta, B, a translação dela, delta é a variável de margem. Tal que, para cada ponto que a gente tem numa coleção, na coleção RS, a gente quer que o SI seja maior ou igual a RI mais B mais o delta. E para os pontos pretos, ou seja, na coleção ZJ, WJ, ZJ, a gente quer que o ZJ seja menor ou igual ao AWJ mais B menos delta. Tá? Ou seja, então o delta aqui não só está servindo como margem para deixar o modelo mais robusto, como ele está analiticamente, nesse caso, fechando a desigualdade estrita que a gente tem por uma desigualdade não estrita, onde a gente pode usar a igualdade. Tá? Então, as coisas se encaixam graciosamente nesse caso. E se a gente tiver lá uma instância com aqueles pontos, basta colocar os valores dentro desse modelo, resolver e a gente vai achar uma reta. Tá? Uma solução ótima se o problema for viável, ou talvez o problema não seja viável, aí basicamente a gente não vai conseguir determinar o A e o B e o delta de forma que todos os pontos brancos fiquem acima da reta e os pontos pretos fiquem abaixo. Tá? A gente não tem muito problema de limitação nesse caso. Mas é um exemplo bacana, um exemplo de novo de brinquedo,
para duas variáveis, não é difícil perceber o quê? Que isso aqui estende naturalmente para espaços de dimensão maior, tá? A diferença é que em vez de falar com uma reta, a gente está falando com a generalização de uma reta que é um hiperplano, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? A gente pode estender isso para quantas variáveis quiser. Assim, da mesma forma como a gente podia estender para quantas variáveis a gente quisesse o modelo da regressão linear, tá? L1. Então, ou seja, aí está a força da gente estudar os modelos da forma abstrata e genérica, né? A gente identifica o que é o centro do problema, a parte que é difícil resolver, a gente resolve e depois a gente generaliza, tá? E eu acho que, por exemplos, por enquanto, nossa primeira aula, são esses, tá? E não sei se já tá bom a gente parar por aqui para a aula de hoje, vamos ver um pouquinho mais. Tá, vamos avançar um pouquinho mais, e porque isso ajuda a corroborar aquilo que a gente falou nos exemplos até o momento, tá? Por que a gente estuda a otimização linear, tá? Quais são os motivos, então, do que a gente viu até aqui e umas coisas que ainda não apareceram. De certa forma, a otimização linear é uma extensão natural de álgebra linear, tá? É a álgebra linear que a gente faz envolvendo agora desigualdades, em vez de somente igualdades, e também com máximos e mínimos, tá? Então é natural que a gente vai se apoiar em cima de conceitos de álgebra linear e estendê-los, tá? Por exemplo, usando ferramentas de análise convexa para resolver problemas de otimização linear. A álgebra linear, por si só, resolve problemas muito simples de otimização linear, né? Problemas de viabilidade quando a gente tem equações, tá? Isso a álgebra linear trata. Quando a gente tem máximos e mínimos, a gente precisa de um ferramental um pouquinho mais forte, e quando tem as desigualdades também, a desigualdade é uma coisa que é fácil fazer, na verdade, só tá, até um certo ponto. A desigualdade também, algumas desigualdades são tratadas de uma forma extremamente simples, outras a gente precisa de um pouquinho mais de ferramental, tá? Então a gente precisa estender a álgebra linear nesses dois sentidos. A gente vai fazer isso com detalhes. De qualquer forma, várias ideias interessantes, tá, foram e ainda são desenvolvidas na área. Então, a otimização linear é uma coisa que já está aí há muito tempo, tá? A parte teórica foi desenvolvida por Kantorovich e Koopmans ainda na década de 30, mas foi na década de 40 que o Danzig publicou o algoritmo simplex dele, um algoritmo que a gente vai ver. E desde então muito foi feito em otimização linear. E ainda muita pesquisa ainda é feita, tá? Então não é uma área que está fechada, é uma área que já está amadurecida, que a gente pode recorrer a ela para resolver problemas ou para resolver subproblemas, e mesmo assim ainda tem muita coisa interessante a ser feita. E algumas ideias que surgiram são realmente muito interessantes. Tá? Tem algumas ideias que não aparecem em outros cursos e que quando você olha ideias estruturais e algorítmicas, que quando você olha você fala, nossa, realmente isso aqui é uma ideia bacana, tá? É uma sacada realmente legal. E algumas dessas ideias, apesar da gente estar num modelo linear, que é estudar funções lineares é uma coisa simples quando elas são comparadas às não lineares, por exemplo, mas o fato é que através de técnicas de linearização, uma parte dessa teoria serve para modelos não lineares, tá? Tanto exatos quanto aproximados em geral. Mas então é útil conhecer essas ferramentas, tá? E acho que uma delas é acho que a principal, talvez a ideia mais forte de programação linear, ou se não a mais forte, uma das mais importantes certamente, tá? É dualidade, tá? Dualidade é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? A gente vai falar de dualidade logo em seguida na aula 2. Introduzir o que é num exemplo simples e mais para frente no curso a gente vai ver exatamente como esse conceito funciona, tá? Mas dualidade é uma ferramenta extremamente poderosa, uma ferramenta poderosa, tem uma ideia forte, tanto para provar resultados estruturais, quanto para desenvolvimento de algoritmos exatos ou aproximados,
A verdade é que é o seguinte, sempre que a gente está numa situação que tem um operador involutivo que permite a explorar um conceito de dualidade, a nossa vida fica muito mais fácil, tá? E esse conceito de dualidade é uma coisa que apareceu naturalmente, tá? Ela vem de geometria, na verdade, tá? Conceitos rudimentares de dualidade já tinham sido observados em geometria muitos séculos antes, tá? Depois usados em topologia pelos matemáticos, e realmente ela apareceu em técnicas computacionais e em computação na área de otimização, tá? Então essa é uma das ideias não elementares que são extremamente poderosas, que a gente aprende estudando a otimização. E como toda ideia poderosa, tá? Ela é simples de entender. Não toda ideia é poderosa, mas como muitas ideias poderosas têm muita aplicação, ela é simples de entender, tá? É um conceito extremamente poderoso e extremamente simples. Algumas ideias poderosas são complicadas, tá? Mas não é o caso da dualidade. E como eu já falei, ela serve, a otimização linear serve como ferramenta para a resolução de problemas mais complexos. E ela possui inúmeras aplicações em teoria e prática, tá? A gente deu alguns exemplos nessa aula de modelos lineares, tá? Mas os nossos exemplos foram todos simples, tá? Porque ela possui uma miríade de aplicações práticas ou teóricas, diretas ou indiretas, tá? Em áreas como aprendizado de máquina, biologia e neurociência, economia, finanças, física, química, matemática, teoria da computação, engenharias, tá? E essas são apenas algumas delas, tá? A verdade é que, assim, muitas áreas que você pega por aí, tá? Até mesmo em áreas não exatas, né? Como se diz aqui no Brasil, ou biológicas, tá? Mesmo em áreas humanas, tá? Muitas vezes as pessoas que estão lidando com sociologia, ciência política, tá? Eles vão construir modelos estatísticos e vai ter um problema de otimização na hora que você for resolver esses modelos, tá? Então, realmente, a aplicabilidade de modelos de otimização da teoria e de algoritmos é uma coisa realmente ubíqua, tá? Então, é uma área muito interessante de estudar a otimização como um todo e otimização linear em caso particular. Por quê? Porque é um modelo expressivo, importante e é fácil a gente ver muitas das ideias mais complexas funcionando, tá? Então, acho que na aula de hoje a gente para por aqui e a gente vai fornecer, na próxima aula eu vou fornecer uma ideia algumas ideias dos principais conceitos que estão por trás da otimização linear, sem entrar ainda em muitos detalhes técnicos e matemáticos. Isso vem na terceira aula, mas na segunda aula eu vou fornecer um panorama de otimização linear e como é que a coisa basicamente está acontecendo por lá, ok? Então é isso aí, até a próxima. E obrigado, e agora eu me perdi aqui.